Bom dia, bom dia! Estamos de volta com 365 livros no ano e a nossa estante virtual tá ficando recheada, tá ficando uma delícia. Hoje a gente vai falar sobre um escritor do finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, que criou um dos maiores personagens da literatura mundial e uma coisa interessante é porque foi um dos raros casos da literatura em que o personagem supera o escritor. O personagem é mais famoso que o escritor e não se sintam diminuindo se vocês falarem que não sabiam mais, ele nunca existiu. Eu dei aula de literatura alguns anos da minha vida e os meus alunos, quando eu falava assim, chegava nessa época da história da literatura e eu ia tocar sobre esse escritor e eu falava sobre esse personagem, ele nunca existiu. Todo mundo ficava com cara de ele nunca existiu, é ficção. Inclusive existe a casa dele, famosa casa dele em Londres, que era Baker Street, e lá existe um museu em homenagem a ele. Estamos falando de Sherlock Holmes, né? Lógico, e o criador Sir Arthur Conan Doyle, olha aqui, certo? E vende os livrinhos, tá? Vende os livrinhos separados, mas eu fiz um investimento, livro pra mim é sempre investimento, desse box lindo que tem todas as histórias do Sherlock aqui. A gente vai falar mais sobre eles, tá? Sobre essas histórias, mas a melhor história do Sherlock, na minha opinião, eu vou deixar mais pra frente fazendo suspense. Um fato interessante, curioso sobre o Conan Doyle. O Conan Doyle ele é contemporâneo do Jack the Ripper, o Jack Estripador. E nunca ninguém soube quem foi o Jack e a identidade dele, nada. E uma das teorias diz que quem era o assassino era o Conan Doyle, que ele realmente cometeu os assassinatos como um estudo em campo, para aprender, para poder escrever. É óbvio que isso é uma tolice, né? É fruto da imaginação popular, mas é uma das teorias engraçadas sobre a identidade do Jack Estripador, ok? Comecei a ler o Sherlock Holmes por volta dos 15, 16 anos, por aí, uns 15 anos já peguei o primeiro livro dele, que foi o mais maravilhoso, que eu não vou falar agora, e me apaixonei. Aí eu li, a gente vai falar hoje de Um Estudo em Vermelho, e aí finalmente chegou Um Estudo em Vermelho nas minhas mãos e eu fui ler. Um Estudo em Vermelho é uma aula de história. A história se passa nos Estados Unidos, tem assassinatos, tem mistérios, tem o Sherlock Holmes tá lá para desvendar tudo. E o que eu mais gostei nesse livro é porque é uma aula de história. Você vai aprender muito sobre a região ali do Colorado, tudo, principalmente sobre os Mormons, sobre como eles se estabeleceram, como tudo se iniciou. É fantástico. Aula de história lendo Conan Doyle. Então é isso, gente. A dica de hoje é Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, com a história Um Estudo em Vermelho. Mas aguardem, porque a gente vai falar mais sobre ele e outros livros, e o melhor ainda tá por vir. Até mais, gente. Próximo vídeo estamos aqui.